Diário Oficial traz leis sancionadas pelo prefeito. Vereador protocola projeto de lei que propõe criação do bilhete-desemprego. Estes são os destaques do Câmara Notícia de hoje. Estar desempregado e sem dinheiro para pagar a passagem em busca de uma nova colocação é um dilema vivido por um número cada vez maior de pessoas. Mas isso pode mudar. Foi protocolado na Câmara de Campinas, na semana passada, um projeto de lei criando o Passe Desempregado. Veja. Passe livre para o trabalhador desempregado. A proposta é de autoria do vereador Jairson Canário. O benefício a ser concedido pelo Poder Executivo Municipal contempla desempregados que trabalharam por pelo menos 6 meses no último emprego, com carteira assinada e foram demitidos sem justa causa. Porque quem já esteve desempregado sabe a dificuldade que é pegar 2, 3, 4 ônibus por dia e procurar o emprego e muitas vezes não encontrar esse emprego. Então, esse projeto de lei, que já foi protocolado nesse dia de hoje, nessa casa, ele tem a prerrogativa de proporcionar um bilhete, uma passagem de ida e volta por dia, durante alguns dias, para que essa pessoa, durante 90 dias, para que essa pessoa possa ter o direito de buscar o seu emprego gratuitamente, vereador Vermelho. Eu acho que é um projeto que vem ao encontro da necessidade daquela pessoa que está desempregado, procurando o seu emprego. Um projeto similar ao Passe Desemprego já foi implantado de forma bem-sucedida no metrô de São Paulo, na CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. E na Câmara Municipal de São Paulo, um projeto semelhante também foi aprovado em primeira discussão. O vereador Canário disse que pensou na proposta usando a experiência que teve como secretário municipal de Trabalho e Renda. E como secretário de Trabalho e Renda, eu consegui detectar a crise que ia enfrentar o país nesse ano. Vereador Carlão, do PT, protocola projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade da venda e recarga do bilhete único. Procurado por munícipes, vereador Carlão do PT pede mais estrutura na venda e recarga do bilhete único em Campinas. O projeto tem um objetivo de facilitar a vida da população, porque hoje, onde é vendido, acaba dificultando muitas vezes para as pessoas que saem do terminal dos seus bairros e não vêm para o terminal central, por exemplo, na Moreiras, ou pegam o ônibus de volta na Moreiras para casa, tem tido sérias dificuldades de poder carregar o seu cartão ou comprar mesmo um cartão novo. Então, nós estamos propondo que todos os terminais façam esse serviço, porque hoje é feito também em algum estabelecimento comercial que não acompanha os horários do terminal. Então, muitas vezes as pessoas chegam para trabalhar, chegam cedo no terminal, a maioria dos estabelecimentos comerciais ainda estão fechados. Então, esse projeto tem o objetivo de facilitar a vida da população nesse aspecto. O vereador é autor ainda do requerimento que pede informações sobre o retorno do pagamento em dinheiro nos ônibus do Sistema de Transporte Coletivo de Campinas. Desde 2014, o sistema não aceitava mais dinheiro para o pagamento das passagens. Gradativamente, os cobradores deixaram de trabalhar nos coletivos e a população embarcava com o bilhete único. No entanto, a Transurc decidiu retomar esse ano o pagamento em dinheiro, porque acredita que será pequeno o número de pessoas que vão pagar a tarifa dessa maneira. Nós queríamos informação, porque ao demitir o cobrador, mudar o sistema de cobrança, eles anunciaram que era com o objetivo de acabar com os roubos no transporte. Se isso está voltando, nós queremos entender por que está voltando a cobrança. A nossa preocupação é que isso vai sacrificar ainda mais o motorista, porque é ele que está recebendo, é ele que está fazendo troco, e a nossa preocupação é também com a segurança da população. Por isso nós estamos requerendo informação para poder tomar as providências necessárias, caso seja comprovado que eles mudaram a bel prazer
desrespeitando um acordo de contrato de serviço com a prefeitura. As proposições do vereador Carlão do PT provêm dos pedidos da população. Muita reclamação, principalmente nos finais de semana, quando eles retiram linhas de ônibus, eles estão modificando as linhas de ônibus de transporte, particularmente, por exemplo, dentro da Unicamp, onde o transporte não chega mais na porta dos hospitais, então pessoas com deficiência e idosos tendo dificuldade para chegar no hospital. E a outra é a nossa preocupação com o aumento de acidentes de transporte, batida de ônibus na rua. A gente viu que nesse mês, particularmente de maio, teve um aumento e essa é a nossa preocupação. Vereador J. Silva pede medidas para facilitar as reclamações do transporte público de Campinas. Veja na reportagem de Rafaela Dias. O vereador J. Silva está preocupado com a dificuldade que os usuários do transporte público de Campinas têm para fazer reclamações. Segundo ele, faltam informações dentro dos ônibus. Eu recebi a informação de que alguns usuários até tentavam fazer algumas reclamações sobre o transporte coletivo de Campinas, especificamente sobre os ônibus, né? O ônibus ao qual ele estava usando no momento. E não há identificação do número do ônibus, não do itinerário, o número do ônibus, o prefixo do ônibus dentro do ônibus. Parece uma coisa tão simples, né? E eu pedi até para a minha assessoria dar uma olhada, pelo menos em alguns ônibus que nós fomos verificar, realmente dentro do ônibus não tem a identificação, o prefixo. Se a pessoa quiser fazer qualquer reclamação, ela tem que descer do ônibus e aí ver qual é o prefixo, qual o número do ônibus para ela poder fazer a reclamação. Quando ela pode ir de dentro do ônibus, pelo celular, tendo o número do ônibus, o prefixo, ela pode fazer a sua reclamação. J. Silva fez uma indicação pedindo que a INDEC coloque a identificação nos veículos. Segundo ele, a medida não vai trazer nenhum custo e vai facilitar a vida da população. A INDEC, no caso, não tem a obrigação de colocar, pedir que os ônibus tenham dentro, no seu interior, o prefixo do ônibus. Mas eu faço um apelo aqui, fiz essa indicação e aproveito e faço esse apelo à INDEC, porque é uma coisa muito importante para o usuário. Parece que não, parece uma coisa boba, mas não é. O usuário, ele estando dentro do ônibus, se ele tiver alguma reclamação, eu já viu ali o prefixo, né? O número do ônibus, ele já fica mais fácil para ele fazer a sua reclamação. E isso não vai custar nada mais, né, aos permissionários, aos proprietários dos ônibus aqui da cidade de Campinas. Agora é lei. Calendário oficial de Campinas conta com o Dia Municipal dos Aventureiros da Organização Adventista. Campinas agora vai celebrar oficialmente o Dia dos Aventureiros da Organização Adventista. A comemoração vai ser todo dia 24 de maio de cada ano. A organização atua em Campinas no trabalho pela proteção das crianças entre 6 e 9 anos. O projeto que deu origem à lei é de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB, que na época da votação falou sobre o trabalho da organização. Foi o doutor Antônio Romano de Oliveira que, em determinado momento, me apresentou o trabalho dessas crianças junto ao Clube dos Aventureiros de Campinas. E eu gostaria e sugiro a todos os vereadores dessa casa, se não leram a justificativa desse projeto, que o façam. Haja vista o brilhante trabalho que é desenvolvido junto a essas crianças no que se refere à cidadania, no que se refere à formação cristã desses jovens, futuros adultos, que lá na frente, infelizmente, tem que ser consignado, serão o divisor de águas, será separado o joio do trigo, que elas se reúnem semanalmente ou quinzenalmente para o desenvolvimento de talentos, habilidades, percepções e o gosto pela natureza.
Isso por si só já é uma causa nobre, mas vai além. E eu destaco e termino com os senhores informando que o Clube dos Aventureiros possui várias orientações simples e eficazes. Foi sancionada a lei de autoria do vereador Zé Carlos do Solidariedade, que prevê a obrigatoriedade de placa informando que o pagamento de 10% em bares e restaurantes é opcional. A Lei 15.026 de 2015 acrescenta parágrafo único à Lei Municipal 14.176 de 2011 e obriga os estabelecimentos a fixarem em local visível a informação sobre o pagamento opcional dos 10% de taxa de serviço em bares e restaurantes. O vereador Zé Carlos, autor do projeto que deu origem à lei, falou na época da votação na Câmara Municipal sobre as alterações. Todos os estabelecimentos, pelo nosso projeto, ele vai ter que afixar em local visível um cartaz onde ele diga que os 10% é opcional. O consumidor paga se ele quiser. Por exemplo, se ele for bem atendido e ele achar que o garçom que o atendeu ou alguém que está prestando o serviço a ele merece ganhar os 10%, ele dá. E além de ter o cartaz, o estabelecimento é obrigado a informar o cliente que é opcional, ele dá se ele quiser os 10%. Então, nós estamos regulamentando essa lei e também alterando o artigo 4 da lei municipal, porque a lei federal ela faculta isso já. O vereador lembrou que o não cumprimento da lei acarreta penalidades previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Muitas pessoas, às vezes, não sabem o direito que ela tem. Você se dirige a um restaurante com toda a sua família e, de repente, na hora de você acertar a sua conta, vem lá escrito o que você consumiu e os 10% que eles estão cobrando de serviço. Então, isso é proibido por lei e, como vai estar explicitado num cartaz, além de estar explicitado no cartaz, no local visível, o dono do estabelecimento ou quem for o gerente, ele tem que comunicar o cliente que isso é opcional, ele paga se ele quiser. O Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação.